paz do Senhor, irmãos. Amém. Para nós é motivo de muita alegria de poder estarmos aqui, cultuando ao Senhor, adorando, engrandecendo o nome dEle. E nessa noite não vai ser diferente. O tema que o Senhor tem colocado no meu coração há algumas semanas é dias de luta, dias de glória. E às vezes eu brincava com o pessoal na cela, falei, gente, são tantos dias de luta que eu tô virando um lutador de MMA. Não é assim que a gente se sente muitas vezes, quando tem muitas adversidades, muitas situações, que é normal. Porque quem está vivo aí? Levanta a mão. Você está vivo? Dá uma beliscadinha às vezes do irmão do lado, se você tem essa afinidade, de repente, né? Tá vivo? Então, gente, você vai passar por dias de lutas e dias de adversidade, porque quem está vivo é assim, né? E o Senhor colocou esse tema no meu coração, sobre dias de lutas, dias de glória. E o versículo, que tomei como base para a gente falar um pouquinho a respeito, está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8. E algo muito interessante que o Senhor falou comigo a respeito desse versículo, sobre dias de lutas, dias de glória. Amém? Diz assim esse versículo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Você pode repetir comigo? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Curva sua cabeça, feche seus olhos nessa noite. Eu sei que nós já tivemos muitos momentos de oração através das canções. Eu não sei qual é a adversidade, qual é a luta que você tem passado. São lutas externas, interiores, financeiras, emocionais, psicológicas. Mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele nos sonda. O Senhor conhece algo que eu aprendi, os médicos não sabem, mas o Senhor sabe onde está a divisão da alma do espírito. Ele sabe, Ele sonda as nossas intenções. E Ele nos conhece. É Ele que nos conhece. Então nessa noite, eu sei que você já orou a Ele, mas eu quero que nessa noite você abra realmente o seu coração. E pegue aquela situação que tem te incomodado, que tem te amargurado, muitas vezes te entristecido. E coloque novamente diante do Senhor. Fala, Senhor, esse combate está difícil, essa luta está difícil. Essa luta tem tirado as minhas forças, a minha paz. Tem me tirado muitas vezes até mesmo da bênção. Eu saio do culto, mas quando eu me deparo com a lembrança dessa situação, o meu coração se entristece de novo. Ele fica amargurado, ele fica cansado. Neste momento é o momento de você falar com o Senhor antes de nós continuarmos a falar da palavra de Deus. Mas eu gostaria de fazer essa oração com você nesse início de culto, desse início de ministração. Senhor Jesus, nós estamos aqui porque queremos te ouvir falar conosco, Pai. Mais do que somente apresentar, Senhor Jesus, a nossa lista de problemas e situações e de lutas diárias, nós queremos, Pai querido, te louvar, te engrandecer, Deus. Fazer o nosso melhor diante do Senhor, Pai. Mas, Deus, nós não podemos deixar de lado essas situações, essas tristezas, essas lutas, que tem muitas vezes nos afastado de ter um relacionamento contigo, Pai. Tua palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas muitas vezes nós não estamos sabendo lidar com essa aflição, Senhor Jesus. Nós temos dificuldades, nós deixamos transparecer o tamanho da nossa dificuldade, esquecendo que o Senhor é o Deus das causas impossíveis. E eu creio que o Deus das causas impossíveis, Ele se faz presente aqui neste lugar. Eu creio que o Deus das causas impossíveis, dos milagres, das curas, das portas abertas, Ele está aqui neste lugar, Ele habita em mim. Ele se faz presente nesse ambiente e não vai ser diferente nessa noite. Então, Deus, que o Senhor venha, Deus querido, através das orações dos teus filhos, responder a cada um conforme a tua vontade, Pai.
Senhor Jesus, mesmo que seja um não ou um espere, que o nosso semblante, que o nosso coração tenha paz e descanso diante da sua resposta, Senhor Jesus. Deus, nessa noite nós queremos apresentar mais uma vez as nossas lutas, as nossas aflições, Pai querido. Senhor Jesus, são lutas, Pai querido, que nós muitas vezes não encontramos resposta, mas nós estamos diante do Deus que tem todas as respostas. Deus, nessa noite, Pai querido, que o nosso semblante, Pai querido, diante dessa situação, que a nossa postura venha a ser diferente, Pai. Que o Senhor venha nos dar alegria, que o Senhor venha nos dar paz e renovo, Pai. Que o Senhor venha nos dar, Deus querido, uma direção e uma resposta, uma estratégia para vencer as adversidades, Deus. Senhor Jesus, que nessa noite, Pai querido, o Senhor venha mais uma vez fazer milagres, Pai. E que a Tua palavra, que o Teu nome, Deus, venha a ser engrandecido, Pai, neste lugar. Que venha a ser testemunhado dos milagres que o Senhor operou nesse dia, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A gente ficou com o olho fechado, daqui a pouco eu estava caindo aqui, né? Mas Deus cuida, né? Deus cuida. Então, como eu disse para vocês, 2 Timóteo 4, versículo 7 e 8 diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E os nossos dias, eles são compostos por adversidades, situações que fogem muitas vezes do nosso controle. Mas como, né? Como está escrito aqui, o apóstolo Paulo, ele não disse: eu venci o bom combate, eu terminei a luta. Ele diz que ele combateu. Então quer dizer que a vida da gente vai ter em todo momento adversidades e combates. Mas algo que o Senhor nos fala em João 16:33 é que no mundo nós teríamos aflições, mas quem estava com ele já venceu. Tem de bom ânimo, eu já venci. Quantos estão em Deus aqui? Então você já venceu. Você vai passar por essa adversidade? Vai, ela vai te ensinar algo, mas você já venceu ela. Em Tiago, no capítulo 1, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Ai, gente, quem que fica alegre com provação? Nossa, tô numa alegria, gente. Tá difícil o negócio, mas eu tô numa alegria. Mas o Senhor diz pra gente considerar isso como uma alegria. Uma motivação. Ah, Deus, só se for motivação para eu quebrar a cara do outro, né? Só se for motivação para eu fazer. Mas o Senhor fala: considere motivo de alegria vocês passarem por isso. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então deixa eu te falar, como eu falei no início do culto, as provações, as lutas, as adversidades, as dificuldades, elas nos provam, elas nos tornam maduros e íntegros. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos crescendo espiritualmente, o Senhor, Ele permite situações, são coisas diárias, e nessas situações o Senhor nos amadurece. Nessas situações nós aprendemos. E é como uma escola. Se você não passou na prova, você fica de recuperação. Se você fica de recuperação, tirou uma nota meia boca, não fechou o bimestre, né? Eu falei pro meu sobrinho essa semana: já passou de ano? Ah, não sei ainda. Eu falei: meu Deus, essa geração tá indo pra escola, não sabe nem fazer as contas para fechar o bimestre, para saber se passou de ano. Eu no terceiro bimestre já tava com as minhas contas fechadas. Algumas assim ainda tinha que, né? Matemática e física. Eu tinha que correr atrás do prejuízo. Mas a gente já começava o ano fazendo conta. Ah, não sei, porque a professora ainda vai. Deu jeito, já tinha que ter feito a conta, falei para ele, né? Mas na nossa vida espiritual é assim muitas vezes. A gente tem uma adversidade, a gente passa por ela, meio capengando. Aí, muitas vezes, aquela mesma situação se coloca diante de você. E a gente fala: Senhor, então o que eu tenho que fazer diferente dessa vez? Qual é a atitude que eu tomei da outra vez? Qual foi a resposta que eu dei para alguém? O que eu fiz que, de repente, eu estou passando por essa mesma situação e o Senhor quer me ensinar algo para eu me tornar mais maduro e íntegro. E como nós entendemos que nós estamos numa guerra. Quem está na guerra?
Acho muito engraçado o Jefferson falar que ele fala assim, não, eu tô pra guerra. Ele fala, eu tô pra luta. Né? Tô pra treta, ele fala. O Jefferson sempre fala, não, Jefferson, você pode? Não, eu posso, eu tô pra luta, eu tô pra treta. Vamos evangelizar, eu tô pra luta. Pra ele tá, e ele se colocou nessa posição de soldado mesmo. E nós somos como soldados de Cristo. Nós estamos numa guerra. E o importante numa guerra é o quê? Posicionamento. Você tem que saber que lado você está jogando. Nós acabamos de ler que em João 16 diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que Jesus já ganhou. Mas muitas vezes as pessoas falam esse versículo, mas não estão no lado de Jesus e querem ganhar. Então o posicionamento numa guerra é muito importante. Em que lado você está jogando? Eu quero ganhar do lado do quem vence, né? Óbvio. Quando tinha aqueles... A gente até hoje, né? Nos acampamentos a gente faz na igreja, a gente pega o mais fortão, que sabe das habilidades. Mas jogar Uno sempre joga com quem mais ganha, porque a gente quer jogar do lado de quem ganha. Quem que quer jogar do lado de quem perde? Tem gente que escolhe os times de futebol meio ruim, daí sinto muito. Vai perder, né? Coxa. Mas assim... a gente sempre quer estar no time que ganha. Então deixa eu dar uma dica, hashtag fica a dica, se você quiser anotar. Fica do lado de Jesus. Fica do lado de Jesus. Você vai ter aflição, vai ter diversidades, mas deixa eu te contar, você já venceu. Você já venceu. Nós temos que sair da linha de fogo, né, como eu falei, e se posicionar. E o bom soldado de Cristo também precisa entender que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas é contra principados e potestades. Mas o meu vizinho é uma tentação. Eu dobro o joelho para orar, liga o pancadão. Até rimou. Gente, é potestade, ora por ele. Mas eu tenho uma fulana que fala mais que a língua. Às vezes, o diabo não aparece de chifre, ele manda os servos dele. Ele usa as pessoas, muitas vezes, para pisar no seu calo. Essa daí, ela vai orar 3 horas, mas então, vou fazer a outra lá, ligar o pancadão 3 horas também. Hoje ela já tô vendo que a fulaninha tá nos seus dias maus, então eu vou falar alguma coisa que desagrada. Muitas vezes o diabo sabe as nossas debilidades também, e usa pessoas para nos atacar. Mas a nossa luta não é contra essa pessoa, é contra principados. E essa luta nós só vencemos no jejum, na oração, no amor, pedindo direção e sabedoria de Deus, discipulando, no silêncio muitas vezes. É difícil? É muito difícil, porque a gente tem resposta para tudo. E com as respostas que a gente não tem na ponta da língua, a gente vai no Google, né? E as respostas que a gente não tem na hora, a gente fica remoendo em casa e fala, por que eu não falei essa frase para fulano na hora que eu estava... Muitas vezes também no silêncio. O bom soldado de Cristo, ele não deve vencer sendo neutro. Tem muita gente querendo vencer guerras sendo neutro. Uma hora eu tô lá, outra hora eu tô cá, para não deixar os dois lados tristes. Né? Não dá para vencer sendo neutro, nem dando uma trégua parcial, bandeira branca, né? Vamos dar uma trégua, vamos acalmar os ânimos. No dicionário crente, até escrevi aqui, no dicionário crente seria brechas, né? Ou tem nada a ver. Não, tem nada a ver isso aqui. Tem nada a ver eu fazer alguma coisa errada. Tem nada a ver eu ir no culto, mas daqui a pouco eu fazer outra coisa errada. Tem nada a ver. Isso são brechas, isso é jogar dos dois lados. Isso você leva e traz, sei lá, qual o nome que você quiser dar. Mas se posicione. Se você joga no exército de Cristo, tome uma postura de soldado de Cristo. E você vai vencer. Mas tem gente que passa por dificuldade, corre pro lado de Cristo. Aí já venceu, agora eu vou jogar do outro lado. Aí aperta o negócio, vai pro time do Cristo. Se posiciona. Deixar as coisas acontecerem é deixar que elas nos arrastem até o inferno. Tem até uma frase de uma poeta, de uma música, né? Deixa acontecer naturalmente. Um bom soldado de Cristo, ele sabe para onde ele vai e o que ele tem que fazer para fazer.
para ir para este lugar. O bom soldado de Cristo, ele se posiciona. Em Mateus 10, 22 diz assim: e odiados de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E algo que a pastora Elisa já ministrou aqui uma vez, que o Senhor tem falado, e que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, é sobre perseverar. É sobre perseverar. Perseverar na oração, na busca, perseverar em fazer as coisas certas, perseverar em ser um bom soldado de Cristo, é perseverar. 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 Mas tem muitas pessoas que se dizem soldado de Cristo que não estão conseguindo perseverar nessa guerra. Estão perdendo. Estão sendo abatidos. E estão dizendo: as minhas lutas são maiores do que o meu Deus. Essas adversidades, essas tentações, essas provações, eu não consigo, eu não sirvo para esse exército. Mas o Senhor está dizendo mais uma vez: persevere, busque, permaneça, insista. Está difícil, o Senhor está te ajudando. Está difícil, mas vocês já venceram. Vocês são fortes, o Espírito de Deus habita em vocês. Persevere, persevere. E como bom soldado, nós não podemos ir desarmados. E as nossas armaduras, imagina que legal, né? Se a gente pudesse realmente andar armados, né, com todas as armaduras, ia ser bonito, né? Mas é claro que de uma maneira muito simbólica. São 6 elementos da armadura de Deus, que é o cinto da verdade, a couraça da justiça, o sapato da prontidão do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Em Efésios 6,13, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Tem gente querendo vencer, mas não consegue nem orar, nem vir à igreja. Tem gente querendo vencer, mas é difícil colocar um louvor para tentar criar um ambiente. Tem gente tentando permanecer, mas a palavra que sai da boca dele é palavra de trevas. Tem gente que quer permanecer, mas não se esforça. O Senhor está dizendo: vocês precisam buscar, vocês precisam permanecer. Vão ver dias terríveis sobre a terra, e não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Permaneçam. Vistam de toda a armadura, assim como o inimigo tem se vestido em todos os lugares, tem entrado em todos os ambientes. Vistam as armaduras, para que quando esse dia chegar, vocês vão estar preparados e protegidos. Leiam a palavra. Orem sem cessar em todo tempo, em todo lugar, em qualquer momento. Proclame o evangelho da paz. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és bom, Deus. Tu és bom, Senhor Jesus. Nós podemos sentir a Tua presença neste lugar, Senhor. Nós podemos sentir a Tua presença neste lugar, Pai, nos renovando nessa noite, Pai. Senhor Jesus, muitos estão deixando suas armaduras de lado, mas nessa noite, Pai querido, como um bom soldado de Cristo, Pai querido, que tem muitas lutas para travar ainda neste lugar, Pai. Que o Senhor possa nos renovar com a Tua palavra, Senhor, que ela é viva, Pai. A Tua palavra, ela é viva, Senhor Jesus. Então vivifica esse soldado que está abatido, Senhor. Vivifica esse soldado que tem esquecido, Senhor Jesus, de Te buscar, de se revestir, Senhor Jesus. Que muitas vezes tem saído para o seu trabalho, Deus querido, e não tem nem pedido para que o Senhor saia juntamente com ele. Senhor Jesus, reveste esse evangelista que está no seu trabalho, mas muitas vezes, Senhor Jesus, ele é ofuscado pelas trevas, Pai. Nessa noite, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai querido, trazer a lembrança desse soldado, Pai querido, para que ele possa novamente vestir essas armaduras, Pai. Ter prazer em meditar na Tua palavra, Senhor Jesus. Que possamos entender a necessidade de estarmos revestidos para poder permanecermos, Senhor Jesus, para não sermos alvejados, para que a nossa mente ela não venha a ser confundida, para que o nosso coração ele não venha, Pai querido, se voltar a outros deuses, Pai.
Para que os nossos pés, Pai querido, ao invés de proclamar o evangelho da paz, ele não venha, Pai querido, os pés que levam à morte e leve outras pessoas, Deus. Aleluia, Senhor Jesus, aleluia. Aleluia, Tu és santo, Senhor, Tu és santo. Você pode dizer para Ele: qual é a armadura que está faltando nessa guerra para você, querido? Qual é a armadura que está faltando nessa guerra para você? Muitas vezes pensamentos negativos têm afingido sua mente, o seu coração, tem feito você parar. Tem feito muitas vezes você pensar que você não é nada e você se sente como um nada. Eu não vou na igreja porque eu não sou nada, Deus não me ouve, Deus não me escuta. Eu não vou fazer isso porque eu não sou merecedor. Muitas vezes palavras têm atingido o seu coração. Cadê seu escudo, soldado? Cadê sua espada, que é a palavra que você não tem como confrontar e nem responder as pessoas porque você não tem a palavra, você não busca, você não lê a palavra. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Muitas vezes nós só falamos assim: Senhor, são tantos dias de luta que eu me sinto como realmente um lutador de MMA. Jogar na lona, todo sangrento, acabado, sem forças para nada. Agora só dá o tiro de misericórdia, Jesus. Só me jogar, alguém me puxar para fora da lona e eu desisto. Mas eu quero ver os dias de glória, Pai. Cadê meus dias de glória, né? Eu falei: Senhor, então, eu estou nessa situação, assim, cadê os dias de glória? Né? Então, Senhor, eu sei que lá na glória, mas aqui, cadê os dias de glória? A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E ele falou para mim: esses são os meus dias de glória. Quando vocês se reúnem para partir o pão em comunhão, uns com os outros em união, esses são os dias de glória, Fabíola. Quando você está na minha presença buscando, adorando, mesmo nas lutas, esses são os momentos de glória. Nós vivemos para viver buscando a glória eterna, e amém. Que esse seja o nosso objetivo, mas nós não podemos nos esquecer que nós estamos vivos. E todos os dias nós vamos ter lutas, mas todos os dias na presença do Senhor é o dia de glória. É o momento de glória, nós estamos vivendo partes da glória para viver na glória eterna com Ele. Por isso que a Bíblia diz: não se apeguem às coisas do mundo. Não se apeguem. Não se apeguem a essas lutas que fazem com que você desista, queiram desistir, que façam com que você chore. Não se apeguem a essas coisas, porque vocês já venceram. Tire os olhos dos dias dos momentos de lutas e coloque os olhos nos momentos de glória. Esse momento aqui é um momento. Que oportunidade que nós temos. De todos os lugares que nós poderíamos estar, nós escolhemos estar aqui participando em união da glória do Senhor. Cantando, entoando hinos, orando, nos revestindo. O Senhor nos dando a palavra dEle revelada para que a gente não venha desanimar. O Senhor nos alegrando, nos encorajando. Falando: filho, vocês vão ter adversidade, mas eu estarei contigo todos os dias. Até o final eu estarei contigo. Você não está passando por essa adversidade sozinho. De repente esse pecado que você fala, é só eu que faço, e que você não tem coragem nem de falar com o seu discipulador. O Senhor está falando: eu estou contigo. Você não está sozinho. De repente você é um soldado abatido. Eu quero dizer para você: você está no lugar certo. Procure ajuda a um lugar certo. Muitas vezes nesses filmes nós vemos de guerra, sempre no meio dos soldados tem um soldado que ele faz parte como se fosse hoje uma brigada de emergência numa empresa, né? Sempre tem um que é mais, sabe, aplicar injeção dele. Você é enfermeiro, então vai pra guerra e fica com esse suprimento. Então sempre nos filmes de guerra, sempre tem um soldado que tem uma bandana ou alguma coisa que no meio da guerra, com uma cruz, né, que representa a enfermagem,
que vai dizer que se tiver alguma situação ali urgente, ele vai poder te dar os primeiros socorros, uma injeção de adrenalina, uma paracetamol, digamos assim, né? Vai te ajudar ali naquele momento até a ajuda que você precisa chegar. E muitas vezes o discipulador está ali, os pastores estão ali, os líderes estão ali, e o soldado vê eles passando e fala: não, vou esperar um milagre acontecer. Vou esperar que ele me veja. Vou esperar que venha a ajuda que realmente eu preciso chegar para que alguém me ajude. Mas não dispensa essa ajuda que está chegando até você. Essa palavra que tem chegado até você. Muitas vezes chega um amigo, né? Vamos à igreja. E você, não, hoje não é o dia. Todo dia é o dia de receber cura. Todo dia é o dia de estar na presença do Senhor. Todo momento é um momento que Deus manda algo para te ajudar nessa luta, para te dar um suprimento, uma injeção de ânimo, uma recarga de energia para que você consiga vencer. Em Salmo 119, no versículo 50, diz assim: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Você está abatido, está cansado, sobrecarregado? Leia a palavra. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. É a palavra de Deus que nos traz vida, que nos dá ânimo, que nos consola, que nos exorta, que nos ajuda a vencer os dias de luta. Romanos 8 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há nos de ser revelada. E o último tópico para nós encerrarmos é: persevere e vença. Em Apocalipse nós vemos as cartas às igrejas, nós fizemos um breve resumo lá no Instagram dos Autênticos. Se você não viu durante as postagens, acredito que esteja salvo. Está salvo lá nos destaques sobre as 7 igrejas. E nós vemos lá que há o que vencer, há o que perseverar. Não é o que desistiu, o que ficou fraco, o que jogou dos dois lados, é o que vencer. Talvez você chegou aqui com um semblante de desistência ou de meia boca, mas Deus está falando para você que você já venceu. Só falta você escolher o lado certo. Gostaria de ler com vocês em Romanos 35, se puderem colocar ali para mim, por favor. Romanos 35 ao 39. Só enquanto os meninos colocam. Pessoal, toda semana, todos os dias tem algo diferente no Insta do Autênticos. Nossa, foi muito fraco. Eu sei que vocês estão impactados com a mensagem de Deus, mas toda semana tem postagem nova do Autênticos. Uhul! Isso mesmo, glória a Deus. Acessem, compartilhem, nos dê dicas do que vocês querem ver lá na nossa página. Romanos 8:35. Tem sido bênção. Essa mensagem você pode usar para evangelizar outras pessoas. Diz assim a palavra do Senhor: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Você ainda tem dúvida que alguma situação, alguma adversidade pode te colocar fora da presença do Senhor, pode te afastar? Algum pecado?
Só faça se você quiser. As angústias, as lutas da vida, elas só te afastam de Deus se você quiser. Nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. E como nós foi lido aqui, todas essas situações, elas nos amadurecem, elas nos preparam para a glória eterna. Se você está nessa vida, se você está nessa situação, se você é crente e não está passando por situação adversa, daí tem um negócio muito estranho com você. Você não está jogando o nosso lado. Você não está jogando o lado certo. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu dar uma dica. Segunda dica do dia. Se você está caminhando com Cristo, está tudo uma maravilha. Não tem luta, não tem situação, não tem nada. Veja se você não está no meio do muro. Você não está assim, jogando para os dois lados. Porque quem joga com o lado certo tem luta, mas tem vitória. É o Senhor quem garante. Para nós encerrarmos, eu gostaria de chamar as meninas que prepararam uma apresentação para nós. E o nome desse louvor é Assim que luto as minhas guerras. Quem sabe você está numa guerra, mas você tem lutado da maneira errada. Quem sabe você está numa guerra, mas você tem lutado no Facebook, com as fofocas, esperneando, gritando, chorando, mas tem uma maneira certa de vencer, que é diante do Senhor. Assim que eu luto minhas guerras, 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 parece que estou sem
Seguir Jesus é uma batalha, amém? Nós aprendemos isso. Foi evidenciado mais uma vez através da jovem Fabíola. A luta, ela não acaba quando você se converte. A luta, né, os combates, os verdadeiros inimigos, eles são espirituais. Então, quando nós nos convertemos, as lutas, elas se iniciam, as forças do diabo que querem destruir o povo de Deus. Existe uma guerra no mundo espiritual. Mas você não está sozinho na luta. A Fabíola falou várias vezes aqui, evidenciou várias vezes que Jesus está com você e Ele dá a armadura necessária para você combater todos os dardos inflamados do inimigo. Eu achei muito interessante que ela falou dos elementos da armadura de Deus, e às vezes a gente passa pela palavra tão desapercebido, né? Não nos atentamos ao verdadeiro significado desses elementos que são as armaduras de Deus. Para você jovem, para você casal, para você adulto, criança que está aqui, que está nos assistindo. O primeiro fala do cinto da verdade. Sabe por quê? Porque a verdade, ela liberta. E o cinto, o que isso significa? Qual que é a função do cinto? É unir a armadura. Ou seja, a verdade lhe une com as bênçãos de Deus. Então, quando nós usamos o cinto da verdade, a verdade liberta, a verdade une as bênçãos de Deus, nos une com as bênçãos de Deus. Então, quando nós andamos com a verdade de Deus, nós estamos unidos com Deus. O segundo, a couraça da justiça. Jesus é a sua justiça, amém? Repita comigo: Jesus é a minha justiça. A couraça protege o seu coração. A justiça de Jesus lhe protege do pecado. E como nós usamos a couraça? Se arrependa dos seus pecados e creia que Jesus salvou. Essa é a maneira de nós usarmos a couraça da justiça, que é Jesus. Procure fazer o que é certo. Outra arma também que a Fabíola falou muito aqui: fazer aquilo que é correto diante de Deus. O terceiro, os sapatos da prontidão do Evangelho da Paz. Deixe que Deus guie o seu caminho. Os sapatos protegem os pés. Nós usamos os calçados para nos proteger, para proteger os pés. E o Evangelho da Paz protege o seu caminho. A vontade de proclamar o Evangelho ajuda a evitar muitos caminhos errados. Porque o maior testemunho é uma vida guiada por Deus. Você quer ser um testemunho, jovem, moça, rapaz? Você quer ser um testemunho no mundo, no seu trabalho, na faculdade, na escola, na rodinha dos amigos? Você quer ser realmente reconhecido como um verdadeiro cristão? Use os calçados, os sapatos do Evangelho da Paz, porque ele vai guiar a sua vida. Ele vai proteger os seus pés. Ele não vai deixar que os seus pés tropecem. Ele não vai deixar que os seus pés eles estejam em lugares errados, em lugares onde estejam contaminados. E você vai ser realmente reconhecido. O quarto, o escudo da fé. A fé vence o inimigo. O escudo protege das setas. A fé protege dos ataques do diabo. A fé lhe ajuda a se defender das acusações, das dúvidas, das tentações. Nós acabamos de ver aqui nessa representação, nesse louvor, alguma das acusações de Satanás sobre a vida da pessoa que está ali declarando, que está lutando dia a dia. É assim que eu luto as minhas guerras. Mas muitas vezes vem a voz do inimigo com essas setas, dúvidas, tristezas, frustrações. E a fé,
O escudo da fé nos protege dessas setas. Como usar? Na hora da dúvida e da tentação, escolha crer em Jesus. Procure tirar as suas dúvidas para fortalecer a fé. Não duvide de que você é um amado ou amada do Senhor. Não duvide de que Ele entregou a sua vida por você porque Ele te ama. Não duvide que você é considerado a menina dos olhos de Deus. E com a menina dos olhos de Deus não se mexe, não se brinca. Então você se coloque na posição. A outra coisa também que eu achei muito interessante, palavra que impactou meu coração, o posicionamento do crente. Se ensina ou não. Em que lado você está? Qual é o posicionamento? Muitas vezes nós queremos, estar com Deus, receber as bênçãos de Deus, receber as dádivas de Deus, mas não nos posicionamos como servos de Deus. O quinto, o capacete da salvação. Jesus salva. O capacete protege a cabeça, a salvação protege os pensamentos. Jesus salva da escravidão do pecado. Você não precisa mais viver pensando em coisas ruins que levam ao pecado. Como usar o capacete da salvação então? Passe mais tempo a pensar nas coisas de Deus. Rejeite os pensamentos errados e creia na salvação. Nós sabemos que no dia 31 de outubro é comemorado, principalmente nos Estados Unidos, o dia do Halloween. E infelizmente, como o pastor Lucinho falou, por que não copiar as coisas boas de lá e nós queremos copiar as coisas ruins, Infelizmente, é com muita tristeza nós vemos muitos cristãos que também comemoram, que também se fantasiam, que também erroneamente caem nessa cilada. Por quê? Porque passa muito tempo pensando em coisas más. Passa muito tempo assistindo, se alimentando daquilo que não é pão. E aqui nós vemos na palavra de Deus que acabou de nos esclarecer que o capacete da salvação, ele protege a nossa cabeça. Ele protege a nossa mente, salva os nossos pensamentos da escravidão do pecado. Nós precisamos ter a nossa mente totalmente liberta desses pensamentos que trazem morte. Porque Jesus, Ele não veio para trazer morte, mas Ele veio para trazer vida. Nós não comemoramos morte, mas nós comemoramos vida. Nós não adoramos um Deus morto, um Jesus morto, mas um Jesus que ressuscitou no terceiro dia e está vivo. Que não está pendurado numa cruz. Ele está vivo. Ele vive para todos sempre. E é isso que nós comemoramos. É isso que nós declaramos. Que o nosso Deus está vivo. Por isso nós precisamos usar o capacete da salvação. Manter a nossa mente protegida de pensamentos ruins, de alimentos que venham intoxicar a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito. O sexto, a espada do Espírito. A palavra de Deus é a espada do Espírito. A espada fere e defende do inimigo. A palavra de Deus destrói o inimigo. O Espírito Santo dá vida à palavra de Deus e lhe dá poder para derrotar o inimigo. Como nós usamos, então? Como nós usamos a espada do Espírito? Combata as mentiras e as tentações, declarando as verdades da Bíblia. Confie na palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Muitas vezes pessoas leem a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas escutam ministrações, louvores abençoados, mas não acreditam naquilo que estão lendo, não acreditam naquilo que estão ouvindo. Ainda estão com o coração incrédulo. Combata as mentiras e as tentações, declarando as verdades da Bíblia. As verdades da Bíblia. Efésios 6:13. Por isso vistam todas as armaduras de Deus para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Queridos, vocês querem permanecer inabaláveis? O que é permanecer inabalável? Você passa por luta, por tentações, por adversidade, mas você continua o mesmo crente. Você está triste, mas você continua o mesmo crente. Você passa por perdas, mas você continua o mesmo crente. Você passa por dificuldades financeiras, mas você continua o mesmo crente, inabalável. Sabe?
Você passa por algumas tristezas, algumas decepções com parentes, com amigos, com irmãos da igreja, mas você permanece inabalável. Aquilo não abala a tua estrutura a ponto de te fazer desistir. Pelo contrário, aquilo te faz crescer. Aquilo te faz amar ainda mais. A palavra de Deus é bem clara. Revistam-se das armaduras para que vocês possam resistir os dias maus, para que vocês possam estar inabaláveis. 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 Hoje nós poderíamos estar com esse culto, com esse templo repleto de jovens, de pessoas, de irmãos, de visitantes, pessoas sedentas. Mas muitas pessoas estão abaladas por notícias, muitas pessoas estão abaladas por pensamentos ruins, muitas pessoas estão abaladas pelas drogas, pela prostituição, não conseguem vencer o poder da carne, não conseguem vencer os desejos da carne. Muitas pessoas estão abaladas por mentiras que Satanás lançou no seu ouvido. Eu e você que estamos aqui somos agente de mudança. Eu e você somos a voz de Deus para essa geração. Eu e você precisamos proclamar o Evangelho. Precisamos levar para essas pessoas a verdadeira armadura que vai fazer elas vencer e mantê-la inabalável. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar e encerrar este culto. Não se esqueça dessa palavra. Leia o livro de Efésios. Leia as orientações que o Senhor Jesus, através do teu servo Paulo, passou para as igrejas. Escute a mensagem de Deus. Escute os pastores que Deus tem usado como profetas nessa geração. Escute o Espírito Santo falar no teu coração. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu estou aqui com as armaduras. Se revistam, vistam as armaduras e vocês serão vencedores, mais do que vencedores por Cristo Jesus. Eu e você não somos apenas vencedores. A palavra do Senhor nos garante que nós somos mais do que vencedores. Já prestou atenção nisso? Você não é apenas um vencedor, você é mais do que vencedor. Diga: eu sou mais do que vencedor por Cristo Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Declare a palavra neste momento. Há poder no nome de Jesus. Pra quê? Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Sim, há poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome. Há poder no nome de Jesus. Declare pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia, as cadeias estão quebrando nessa noite. O exército de Deus, cadê? O exército surge. O exército surge. Eu e você somos o exército de Deus. O exército surge. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias
vidas que o Senhor tem usado neste lugar. Obrigado pelas promessas do Senhor que são reais, aleluia, que são verdadeiras e que não falham, Senhor. Aleluia, nós tomamos posse nessa noite de todas as verdades da sua palavra. Nós tomamos posse, Senhor, e declaramos em nome de Jesus que as cadeias irão se quebrar, que cadeias, Senhor, serão derrubadas, Senhor, por terra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus que nós iremos romper, Senhor, com todas as dificuldades, com todas as adversidades. Queremos romper em nome do Senhor Jesus, com as armas que o Senhor já nos deu, com as armas que o Senhor já disponibilizou para cada um de nós. Em nome de Jesus, em Teu nome, Senhor, que nós declaramos sobre a igreja, nós declaramos sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os velhos, Senhor. Nós declaramos sobre essa geração, meu Deus, que haja um reavivar, Senhor, que haja um despertar, Senhor, no meio da Tua igreja, na Sua noiva, Senhor, que haja um despertar, Senhor Jesus, para os últimos dias. É a nossa oração, é o desejo do nosso coração, Senhor. Nós desejamos Te louvar, Te servir com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com tudo que há em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Para encerrar esse culto, nós vamos declarar mais uma vez esse louvor. E você vai poder ir para sua casa abençoado, mais do que vencedor. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar.